Graças, paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Eu sou Genilson Ramos, um dos responsáveis desse canal Palavra que Transforma GR Oficial. Estamos aqui todas terça-feira e quinta-feira, trazendo uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. E hoje não vai ser diferente. Vamos estar trazendo uma palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Que diz assim a palavra de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Eu quero te fazer uma perguntinha essa manhã, essa noite, esse dia, essa tarde, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Como você entende esse versículo? Como você entende essa palavra do Senhor? Como você entende e como você consegue entender esse versículo quando o Senhor fala que aonde estiver 2 ou 3, ali eu estarei presente. A gente muitas das vezes estamos ouvindo, lendo e entendendo o texto e não compreendendo o contexto desse texto. Porque todo texto ele tem um contexto. Ele tem um texto que quer dizer, o que quer dizer, eu quero falar aquele texto. Muitas vezes estamos entendendo errado. Estamos traduzindo o texto errado e falando coisas que não é daquele texto, não é para aquele contexto. Muitas das vezes a gente cita até esse texto quando o culto está vazio, quando só tem 2 ou 3 pessoas, a gente cita essa palavra. Mas essa palavra que o Senhor diz, o Senhor está ensinando os seus discípulos. Ele está ali ensinando o povo ali ao conhecimento de não julgar uma pessoa. Aonde estiver 2 ou 3 ali, eu estarei. Você já entendeu realmente esse versículo? Esse texto? O que quer dizer? Pensa que ter 2 ou 3 pessoas para que Cristo esteja presente. Muitas vezes a gente acha isso, que o Senhor só vai estar presente quando tiver 2 ou 3 pessoas ali. Ou quando o culto está vazio. Mas esse texto que está em Mateus 18, versículo 20, Mateus 18, versículos 20, vamos ver o contexto. O que esse contexto quer dizer? Lembrando que todo texto ele tem um contexto. Todo texto ele é posterior a um contexto. Para que nós possamos, para que nós não ficamos presos num texto. Para que nós não ficamos presos num só versículo. Então, ali, esse texto é citado por Jesus, começando no capítulo 18 até o 15, que vai até o 20. Do 15, ele vai até o 20, Jesus começa ali a ensinar os seus discípulos sobre o que deveria fazer. E nesse texto, Jesus está ensinando como se deve julgar, disciplinar um irmão quando ele é pego, quando ele peca, e desgride uma da lei. Isso começa no versículo 15. Jesus Cristo começa a ensinar isso no versículo 15. O que devemos fazer quando o irmão peca, quando o irmão desgride uma lei, quando o irmão passa dos limites? O que o Senhor nos ensina? Só o que ele diz no versículo 15. Olha só. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vá e repreende-te com ele, entre ti e ele. Só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O que o Senhor fala? Se o teu irmão pecar contra ti, vá, se apresenta a ele, conversa com ele, entre você e ele. Se ele te ouvir, beleza, você ganhou, tá tudo certo, voltou à paz. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um outro ou 2, para que pela boca das 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Olha só, ele pecou contra você, você vai com ele, conversar com ele, resolver com ele. Se não conseguir, se ele não te ouvir, não te der ouvido, você volta, leva 2 ou 3 testemunhas para conversar. E se ele ainda nem assim não ouvir, olha só o que diz no capítulo 17. E se não
a escutar, dizei à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil publicano. Olha só, você fez de tudo. Você foi lá, conversou com ele, levou 2 ou 3 irmãos para ver se voltava a paz. Ele não quis dar ouvido, não entendeu. Levou a igreja, ele também não quis. Aí no versículo 18. Em verdade, eu vos digo que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Olha só. Então você vai levar 2, se ele não concordar, não. Ainda mais com você. Aí no versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pediram, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, se vocês concordarem, tiver 2 aqui na terra se concordando, irmão, vamos quebrar essa porta aqui? Vamos, concordo. Irmão, vamos fazer isso aqui? Vamos. Meu irmão, Deus vai te dar um aceite, porque vocês concordaram aqui na terra. Aí agora vem um versículo que muitas das vezes a gente cita esse versículo numa coisa que não é para citar, fala no algo que não é para falar, tenta encaixar ele em coisa que não é para ser encaixado, que é o versículo 20, porque ele diz assim, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por que eu quero falar isso? Cristo aqui, a partir do versículo 15, ele está citando Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, que não poderia julgar ou condenar alguém, senão diante de 2 ou 3 testemunhas. E no versículo 20, que é a interpretação no final, ele diz, aonde estiver 2 ou 3, eu estarei presente. Que isso está ligado ao julgamento, não para culto quando estiver vazio. Isso não é para culto quando estiver vazio, isso é para julgamento, para não julgar sozinho, você não condenar as pessoas sozinho, não julgar. Não tem nada a ver com culto vazio, não tem nada a ver de você estar, porque só Deus só vai estar presente se tiver 2 ou 3 pessoas. Não, eu estou aqui sozinho, fazendo esse vídeo. Eu creio que Deus está aqui comigo, porque a palavra de Deus me confirma que Ele está aqui comigo. Porque o próprio Paulo diz que se a gente for pensar assim, irmão, a gente vai estar confrontando a própria palavra de Deus. A gente vai estar confrontando a própria palavra, a própria escritura. Porque o próprio ensinamento, porque se ensinamos que se Jesus Cristo vai estar presente somente com 2 e 3, com 2 e 3 pessoas, eu vou contra a própria escritura. O que Paulo diz? Paulo nos ensina que em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que Cristo vive em mim. Se eu estiver sozinho, Cristo está comigo. Olha só, o que Paulo diz? O próprio apóstolo Paulo fala que lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, aonde eu estiver, Cristo vai estar. Eu posso estar sozinho em qualquer lugar, Cristo vai estar comigo. Eu não vou depender de 2 ou 3 pessoas para Cristo se fazer presente naquele momento comigo. Entendeu? Eu não vou se fazer presente, mas esse texto, a gente temos que ver sempre o contexto e entender o contexto da palavra. Então, aqui no capítulo 15, Jesus Cristo recita Deuteronômio para quê? Para disciplinar os discípulos ali. Jesus Cristo estava dando uma orientação, estava ensinando a eles como deveria fazer quando a pessoa fosse disciplinada e o perdão que tinha que ser dado. Então, Jesus Cristo fala sobre isso. Então, que você possa entender e compreender a palavra de Deus. Né? A gente não possa estar falando texto que não tem contexto, texto fora de contexto, texto fora colocando texto no lugar que não é para ser colocado. Mas nós fazemos bem a entender e compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Que Deus venha nos ensinar. Eu quero que você, se você gostou, se você entendeu, comente no nosso comentário. Viva hoje, como Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, um dia maravilhoso. Todas terça e quinta-feira, às 8h30 da noite, estamos aqui com a nossa live. Que o Senhor nos abençoe.